Boa noite, irmãos. Que culto maravilhoso, né? Irmãos, como o pastor falou pela manhã, né? A gente não acredita em coincidências, né? Nós que somos crentes acreditamos em cristocidências, né? Se você está aqui nessa noite, é porque Deus tem algo a tratar com a sua vida. Deus tem algo a falar ao seu coração, ao meu coração. Eu tenho certeza que aquilo que Deus tem preparado para nós, né, Deus já vem falando ao longo do culto, através dos cânticos, dos louvores. Eu espero muito que o Senhor fale também através da palavra dEle. Eu gostaria que os irmãos abrissem, como estão mesmo, a palavra de Deus, única e inerrante, em João, Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos. João, capítulo 13. Há um mês atrás, mais ou menos, o Carlos Marcos, ele falou, poxa, será que você poderia, lá no dia 4 de fevereiro, acho que mais ou menos um mês, né, trazer uma mensagem para a igreja? E aí o Senhor, ele começou a falar, logo depois, né, que o Carlos, ele fez esse convite a respeito de um tema específico, né, e o mais incrível, né, é que nós fomos meditando, fomos orando e compartilhamos o sermão, pastor Carlos, com a Júlia, e esse daqui não é um sermão, né, feito pelo Ramon, mas sim pelo corpo, pela igreja. E eu tenho certeza, né, aquilo que a gente foi, né, imaginando, o que Deus foi colocando no nosso coração, o Senhor foi colocando no coração de outras pessoas, outros pontos, e o quebra-cabeça foi sendo montado. E não só, né, na meditação, mas esse texto também foi parte daquilo que nós falamos lá no encontro, no retiro dos adolescentes. Nós estamos falando de um texto que fala da última ceia, a última mesa, ou como nós falamos no retiro dos adolescentes, a última dança do Senhor Jesus. Mas ainda não estamos preparados para ouvir isso. De repente, no retiro. Aqui nós vamos falar sobre a última mesa que o Senhor compartilhou. E a palavra do Senhor diz, a partir do verso 1, que um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo e que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, a mesa, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Jesus tinha todo o poder. Jesus tem todo o poder. E que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estavam em sua cintura. Chegou então Simão Pedro e lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Abusado como sempre, né? Jesus respondeu, você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, tu entenderás. Disse em Pedro, nunca lavarás os meus pés? Impetuoso como sempre. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não lava meus pés apenas, mas também as minhas mãos, a minha cabeça, lava o meu corpo todo. Exagerado também, né? Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas de lavar os pés, Pedro.
todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia que quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar na mesa. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo, verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Nós vamos ler um pouquinho depois a sequência desse texto, mas por hora é isso. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai de amor, do Senhor falaste tantas coisas aos nossos corações, ao meu coração principalmente, mas que não seja apenas uma mensagem para mim, mas também para a sua igreja, que não seja o Ramon a falar, mas seja, Senhor, o teu Santo Espírito a falar conosco. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa daqui era a última ceia, a última mesa. E é muito interessante, né, porque tudo estava preparado. Nós vamos falar um pouquinho à frente sobre isso. E aí, né, até compartilhando o sermão, eu recebi até uma indicação: poxa, seria interessante botar uma mesa aqui, né, para a gente ter a visão lúdica do negócio, mas nem diácono eu sou, né? Imagina eu fazer um negócio desse aqui, o Quito ia pedir a exclusão na hora, né? Ou pelo menos ia dar um puxão de orelha, né? Mas eu gostaria que vocês imaginassem junto comigo, né, aquela mesa de ceia, quando nós ceamos aqui, que todos, né, da parte, né, os diáconos colocam aqui os pães, tem o suco da uva, né, o suco da videira, ou então aquele jantar maravilhoso, né, que Dona Rosane diz, né, que a gente deve fazer no dia de ação de graças, ou então no Natal, onde tem lá, né, aquela mesa posta, nossa família reunida. Vocês conseguem imaginar uma mesa, né, bem bonita, com aquela flor, com aquele alimento gostoso? Essa era a última ceia, a última mesa. E o interessante, antes da gente entrar no texto, né, é que a Bíblia, ela dá uma importância muito grande a esse móvel. Em Salmos 128, versículo 3, a palavra de Deus diz o seguinte, Salmos 128, versículo 3, sua mulher será como videira frutífera em casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Em Êxodo 39, 36, a palavra de Deus diz o seguinte, Êxodo 39, 36, a palavra de Deus diz o seguinte, sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, estava lendo 40, 39 e 36, diz, a mesa com todos os seus utensílios e os seus pães da presença, o candelabro de ouro puro com a sua fileira de lâmpadas e todos os utensílios e o óleo para iluminação, o altar de ouro. Deus estava ali dando a orientação de como seria o tabernáculo, onde teria o santo dos santos. Imagina, o altar, o tabernáculo, a arca da aliança e uma mesa. Em Lucas 24, 30 e 32, a palavra do Senhor diz o seguinte, Lucas 24, 30 e 32, quando estava à mesa com eles,
tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. A mesa é algo muito importante para Deus. Mas será que essa mesa ela tem sido algo importante para nós? Será que nós temos valorizado a mesa na nossa casa? Você tem tido tempo de mesa com a sua família? Será que você tem tido tempo de mesa com os seus irmãos da igreja? Como nós falamos, o tema da mensagem, né, tem a ver com a mesa, mas o tema não é a última mesa. O tema dessa mensagem é a tua mesa cura. A mesa do Senhor, ela cura. E existe para nós, mesmo que não física, e é muito bom que não seja física, mas existe para nós uma mesa posta pelo Senhor Jesus aqui. Vai caber a você querer participar dessa mesa ou não. Vai caber a você querer tomar lugar nessa mesa ou não. E aí, quando começamos a buscar de Deus os pontos para esse sermão, nós vimos algumas pesquisas que são interessantes, né? Uma pesquisa feita na Inglaterra afirma que as lojas de imóveis constataram um aumento de 40% na venda de mesas de escritório. Enquanto as mesas de jantar caíram as vendas em 8%. O número de famílias na Inglaterra que já não tem mesas de jantar é de 25%. No Brasil, aí essa pesquisa é um pouco mais antiga, antes da pandemia, então ela deve estar até defasada. No Brasil, 40% das famílias não participam de alguma refeição juntas. E no Brasil, 70% das famílias fazem refeição com a TV ligada. Essa é uma pesquisa, né, como nós falamos, de antes da pandemia. Então, pode ser que esse número tenha aumentado, ou, se não aumentou, no mínimo, o dispositivo mudou, né? Porque muita gente deixou de ver TV, mas quem nunca saiu para comer algo e olhou para um lado, olhou para o outro, e estava todo mundo no celular? Ou um casal, né, que saiu para namorar, e aí quando tu olha, eles estão comendo a pizza e a conversa não acontece, porque os celulares estão na mesa. Na semana passada, né, como a Fernanda falou, nós tivemos a oportunidade, eu, Renata e Rebeca, de viver 2 dias inteiros com os nossos adolescentes. E a primeira coisa que foi feita quando chegaram lá no retiro foi o confisco dos celulares. Não havia celulares disponíveis. E como a gente se conectou, irmãos? Como nós conversamos? Como a voz de Deus foi audível, porque a gente não tinha ruído. E com todo respeito, a nossa igreja, com todo respeito e carinho, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês, abrindo um parêntese, né, na mensagem. Eu também tive uma oportunidade semelhante de estar no ano passado com os jovens. Irmãos, a gente precisa amar mais a nossa juventude. Os nossos jovens, os nossos adolescentes. A gente precisa ter um pouco mais de paciência. A gente precisa ensinar mais. Incluir a nossa juventude nos ciclos que nós temos na igreja. Não os excluam, porque o mundo já faz isso. Às vezes vai entrar um jovem, um adolescente na classe de EBD de vocês e não vai saber tudo. Graças a Deus, porque está aqui, porque se soubesse tudo, não precisava da igreja. E esse é o interessante. Vocês que já são jovens e adolescentes há mais tempo, nós que somos jovens e adolescentes há mais tempo,
Nós precisamos abraçar esses irmãos, esses nossos jovens e adolescentes, para que possamos crescer. Quando nós falamos isso, nós falamos como um alerta, porque essa juventude, esses que estavam cantando e dançando na presença de Deus, eles não são o futuro da igreja. Eles são presente. Eles são presente. Se eles não estiverem aqui, amanhã não tem EBD. E a sua EBD vai fechar a porta. Orem por eles. Mas voltando o texto e a pesquisa, né? Será que nós temos feito refeições olhando para uma tela? Uma outra pesquisa também que a gente fez, e ela é da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, diz que crianças de diversas culturas foram entrevistadas e foram acompanhadas, e aquelas que se sentavam à mesa com jantar com seus pais tiveram 80% menos envolvimento com drogas, bebidas, crimes e outros, comparado aos que não sentavam à mesa. Será que você está entendendo onde a gente quer chegar aqui hoje? A mesa ela está sendo posta. E aí, né, essa é uma briga grande, né, que a gente tinha lá em casa. A nossa mesa não está muito boa. A gente almoça, janta na mesa, sempre quando... Mas Renata quer trocar a mesa. E aí a gente olha para uma mesa, e uma mesa não é algo importante para a gente. A gente olha uma mesa de R$2.000, por exemplo. Não vou pagar R$2.000. Mas você paga mais de 8 mil num iPhone. Você paga mais de 6 mil numa TV de 52 polegadas. O que é mais importante para você? E isso tudo é simbólico, tá, irmãos? Mas revela, de fato, aquilo que nós damos mais valor. E é por falta de mesa que as tradições têm sido perdidas. Hoje pela manhã nós ouvimos falar sobre tradição. Quando a gente não passa as nossas tradições, ou seja, quando a gente não passa os nossos ensinamentos para os nossos filhos, quando a gente não passa os nossos ensinamentos para os outros, alguém vai passar. E aí, de repente, o teu ensinamento vai ser feito através de um youtuber, de um Big Brother. E nada contra quem vê tudo isso, não. Só que são escolhas. E hoje pela manhã, né, o pastor falou, né, sobre as tradições que iam sendo passadas e como, desde o primeiro momento que se criou, né, uma igreja batista até hoje, por que somos batistas, quais são os princípios. E às vezes a gente não sabe, e aí eu não estou falando nem de ser batista, mas a gente não sabe, né, nem por que nós somos cristãos. Não, é porque meu pai é, né? Até o momento que encontra um conceito um pouco mais forte na universidade, um conceito, uma história um pouco mais forte, né, nos ensinos, no trabalho, e você perde. É por falta de mesa que as famílias têm se perdido, é por falta de mesa que nossas igrejas têm perdido, e isso é duro. É por falta de mesa que nossas igrejas têm perdido espaço para bares, porque no bar tem mesa. O Senhor Jesus, ele monta uma mesa. O texto que nós lemos diz que Jesus e seus discípulos estavam reunidos à mesa. E quando pensamos em mesa, logo, né, nos vem aquilo que eu relatei aqui, né? Uma mesa posta com comida, com bebida, festa. Mas recentemente, né, lá na nossa família, nós tivemos uma amiga, um caso que de repente muitos conhecem e estão até orando, que passou 7 horas numa mesa de cirurgia. E podia ser maca de cirurgia, né?
Eu não sei, né? De repente o Edelto podia até nos ajudar, a Júlia. Por que mesa, né? A mesa que o Senhor está colocando para a gente hoje não é uma mesa para a gente comer, é uma mesa de cirurgia. É uma mesa que vai trazer cura para as nossas vidas. É uma mesa que vai transformar aquilo que nós temos vivido. A última mesa de Jesus não era uma mesa de festa. A palavra de Deus diz, olha, estava sendo servido o jantar e o diabo havia induzido Judas Iscariote. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e estava voltando para Deus. Você imagina uma pessoa que está à mesa e sabe que vai morrer. Embora seja Deus, ele também era 100% homem. Não era uma mesa de festa, mas era uma mesa de cura. Por isso que ele pegou e começou a lavar os pés dos discípulos. Mas antes da mesa, ela ser preparada, antes de você ir para a mesa, você tem que ter um preparo. Pedro e João, eles foram à frente. Eles foram à frente para preparar. Jesus, ele falou assim, olha, vocês vão encontrar um homem carregando um balde d'água, sigam ele, vejam o lugar, vai estar tudo pronto. E Deus, o Senhor Jesus, ele envia Pedro e João. E aí, né, quando Júlia me falou sobre isso, né, completando essa mensagem, ainda me veio uma coisa. Jesus poderia ter enviado, né, de repente, Natanael e Filipe. Podia ter enviado Tiago e outro. Mas por que ele enviou Pedro e João? É porque na preparação da mesa, nós precisamos de dois elementos bem fortes. A igreja, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E nós precisamos da intimidade com Deus. João, ele era íntimo de Deus, era o discípulo amado, era aquele que o caos estava, né? Estava tudo caindo na mesa, né? Todo mundo, nós vamos chegar lá, né? Estamos indo nesse caminho, mas estava tudo caindo, todo mundo perguntando quem ia trair, e João nem aí, estava deitadinho no colo de Jesus, íntimo de Jesus. Antes da preparação da mesa, a gente precisa, né, colocar lá, né, a flor, ou então se for uma mesa cirúrgica, como nós estamos falando, a gente vai precisar de exame, né, o pré-operatório, o risco cirúrgico. Isso quer dizer que o milagre começa antes. E o milagre, ele começou bem antes desse culto iniciar. Porque alguém orou por você. Porque tem alguém orando por você. Se você está aqui nessa noite, é porque em algum momento na história da sua vida você foi fruto, ou está sendo fruto de oração de alguém. Jesus, ele levanta então e ele tira a sua capa e sai a lavar os pés dos seus discípulos. E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês o primeiro ensinamento que Deus me fez enxergar sobre essa mesa. A mesa é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar de conhecer um ao outro. Quando nós estamos lá com a nossa TV ou com o celular ligado, eu não conheço o outro. Mas lá nos adolescentes, a gente não estava com o celular, eu pude conhecer um pouco mais dos adolescentes, conhecer um pouco mais da história, dos anseios, daquilo que eles têm para o futuro. Vocês sabiam que o Jean dança pra caramba? Ninguém sabia. E joga futebol de olhos vendados. Quem quiser, siga a página no Instagram. Mais ou menos, Jean. Vocês sabiam que a Duda
ela quer ser psicóloga e passou em psicologia, num vestibular. E vocês sabiam que o Davi, eu não sabia dessa, essa foi boa. Eu cheguei e falei assim, caramba, você vai ser médico também? Não, engenheiro aeroespacial. Pedro, desculpa. Muito obrigado. Tem que sentar mais à mesa com eles para... A gente não consegue se conectar dessa forma, porque a gente não senta à mesa. De repente você está sentado e do teu lado tem uma pessoa que você não faz a mínima ideia do que ela está passando, porque você não sentou à mesa com ela. É difícil, né? Às vezes a gente entra na igreja, nem boa noite a gente dá. A gente precisa estar mais próximo. O que a gente começa a perceber é que com essa perda no lugar da mesa, nós vemos muitos pais que não conhecem os seus filhos. Muitos filhos que não conhecem seus pais, maridos e esposas que não se conhecem. Mas, acima de tudo, né, a mesa é um lugar de conhecer a Deus. Não sei se você está me acompanhando nesse texto, mas Deus, Ele se levanta. Jesus era Deus. Jesus é Deus. Deus, Ele se levanta e Ele retira a sua roupa. Você consegue imaginar isso? É estranho para a gente imaginar isso. Ele tira a sua roupa e coloca algo só na cintura, para não ficar exposto. O que ele estava fazendo? Ele estava revelando toda a sua intimidade com os seus discípulos. A gente não vem para a igreja simplesmente porque é um clube legal, porque é um lugar bacana de estar. Nós estamos aqui porque aqui é o lugar onde o Senhor se revela a nós. Mas é só aqui? Não, no nosso quarto também. E era isso que o Senhor Jesus estava fazendo. Quando uma mesa, ou quando nós vamos para uma mesa, seja de cirurgia ou de jantar, um outro ponto que é importante é que estranhos não têm lugar. A não ser que seja, né, uma cirurgia de emergência, né, de repente você não conhece, mas você vai para uma cirurgia, você conhece o médico, né, e mesmo que, se você não estiver, né, desacordado, você vai perguntar, né, é o Edelto que vai me operar? Quem é que vai me operar? Você quer saber. Ou então você não convida alguém para a sua mesa se você não conhece. É muito difícil. A gente precisa conversar e se conectar mais. A posição mais vulnerável, né, eu acredito, é essa de tirar a roupa na frente de alguém. E o que eu quero dizer para você, irmão, irmã, né, é que teologia, e aí, essa para o meu amigo Pedro, nosso seminarista, teologia a gente aprende na mesa. Eu não sei se, acho que poucos sabem aqui, mas agora todo mundo vai ficar sabendo, é bom para orar. Eu também tenho, junto com o Pedro, estamos nessa caminhada aí no seminário. Lá no seminário do Batista de São Paulo, na Teológica, onde eu faço o curso, nós estamos aprendendo muita coisa. Hebraico, grego, exegese, hermenêutica. Mas teve uma professora de educação cristã que, ao falar, né, a respeito da inclusão, principalmente daqueles que são excluídos de qualquer forma da sociedade, né? Um autista, uma pessoa com síndrome de Down, ela falou a respeito da mesa, de uma mesa que eles fizeram na Igreja Batista das Nações, do pastor Saião, e onde só tinham pessoas com essas debilidades, né? Como o pastor falou hoje, em um silêncio, porque às vezes isso atrapalha. E aí ela citou algo que eu anotei e trouxe, né? Teologia que é só de sala de aula e de livros, é uma teologia de um Deus morto. Teologia que é só de sala de aulas e de livros é uma teologia de Deus morto. Se os seus livros e a sua lousa
não te levam para a mesa, essa teologia não é uma teologia saudável. E aí, isso nos faz refletir. Nos faz refletir que isso daqui é muito importante. O púlpito é importante porque é aqui que sai a mensagem, é aqui que sai a palavra de Deus. Mas se o púlpito não leva a gente para a mesa, provavelmente são palavras que estão sendo vazias. E aí, igreja, comissão, nós estamos em um momento importante da nossa igreja. Eu sei que é importante nós sabermos quem tem mestrado, quem tem doutorado, quem é ligado à convenção, quem é presidente, é diretor. Mas o que nós precisamos é de alguém que nos leve à mesa. De volta para a mesa. Eu estou aqui há 7 anos apenas. Mas eu já fui algumas mesas. E eu acredito que nem tantas quanto quem está há 17 anos, 20 anos atrás, que ia em algumas outras mesas. Sentava à mesa com Dona Rosane, com Edelto, com Henrique. A gente precisa voltar à mesa. Porque é a partir da mesa que Jesus ele comissiona. Vão e faz discípulos. Nós precisamos voltar à mesa. Em segundo lugar, a mesa é um lugar de definição. No verso 21, aí, eu falei que ia ler um pouquinho mais. Jesus, ele fala, eu vou ler o 18, eu li até o 17, vou ler do 18 para baixo. Jesus fala, eu não estou me referindo a todos vocês, eu conheço os que eu escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará recebendo a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus se perturbou de uma tal forma e disse, um de vocês vai me trair. Seus discípulos olharam um para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. E aí Pedro, corajoso, começou a falar, ei, ô João, pergunta para Jesus aí quem é. É a palavra de Deus. Pergunta a ele quem ele está se referindo. E aí João já estava ali no coraçãozinho de Jesus, falou, Jesus, quem é? Respondeu Jesus, aquele quem eu der o pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Então, logo Judas comeu, Satanás entrou nele. O que você tem que fazer, faça depressa, disse Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu o que Jesus lhe disse. Sabe por quê? Porque o outro texto lá de Lucas 22, 7, vocês lerem, eles já estavam em outra discussão. A discussão deles era quem era o maior. Já tinham perdido a historinha de quem ia trair para discutir quem era o maior. Eu fico imaginando como deve ser maravilhoso ter Jesus como nosso Senhor. Antes da gente falar desse texto especificamente, imagina, Jesus, a palavra de Deus diz que todas as coisas estavam debaixo do seu poder. Então, Jesus ele já sabia de tudo que iria acontecer. Onipresente, onisciente, onipotente. Ele é Deus. E ele sabia que Judas ia o trair. E mesmo assim, ele lava os pés de Judas. Mesmo assim, ele tem um ato de carinho por Judas. O que ele estava fazendo através desse ato era dizer para Judas, Judas, não precisa ser você. O que ia acontecer. Mas precisava ser um discípulo? É só uma pergunta para a gente fazer ao Senhor Jesus. Mas precisava ser um amigo? O que Jesus ele estava dizendo, você ainda tem uma chance.
Eu estou lavando o teu pé, eu estou te dando uma nova caminhada. Eu te amo, Judas, não faz isso. Não precisava ser Judas. E todos os discípulos tinham potencial de traidor. Porque a palavra de Deus diz, e aí não sou eu que estou falando, mas a palavra de Deus diz que um de vocês vai me trair. E aí eles começaram a olhar um para o outro e falar assim, será que sou eu? É você? Quem é? Então todos eles tinham um pouquinho de vontade, né? Ou vontade não, o coração, né, era tão pecaminoso que poderia ser qualquer um deles. É a palavra que diz, não sou eu que estou falando. Mas chega um ponto que as máscaras caem e a tomada de decisão acontece. Pedro vai negar Jesus, Judas irá trair, João deita no peito de Jesus. A mesa, irmãos, ela é onde o milagre acontece. Mas ela não é um consultório. Ela é onde o milagre vai acontecer, onde a cirurgia vai acontecer. Ela não é mais um consultório. Cada discípulo já tinha tido a sua experiência no consultório do Senhor Jesus. Cada discípulo já tinha tido a sua experiência, a sua conversa. E não dava para dizer que Jesus me enganou. Não. Jesus já tinha tido outras mesas com eles. Às vezes a gente é pego de surpresa, né? A gente fala isso lá no trabalho. Às vezes a gente fala, né? Nenhuma demissão, ela pode ser pegar o colaborador de surpresa. Você tem que dar, né, feedback, você tem que conversar. Judas recebeu várias palavras, assim como Caim. Olha, o teu desejo é sobre ti, mas cabe a ti dominá-lo, não faz isso. A mesa, irmãos, a gente está caminhando para o final, para chegar na cura. A mesa é um lugar de esperança. Jesus ele estava dizendo, esta é a última vez que cearemos junto. Por isso eu desejei ardentemente fazer isso com vocês. Ele estava dizendo, depois dessa mesa eu vou ser traído, eu vou ser preso, eu vou morrer. Nós não vamos mais nos ver, nós não vamos mais sorrir, nós não vamos mais conversar. Para os adolescentes, né? Nós não vamos mais dançar juntos. Mas ele também estava dizendo, de igual forma, se vocês entenderem essa última mesa, vocês não vão ficar tristes. Pois eu estou indo para o meu Pai preparar uma mesa que é eterna. Você crê que o Senhor foi preparar uma mesa eterna para a gente? Amém? O Senhor Jesus foi preparar uma mesa eterna para a gente. Nós estamos esperando. E em quarto lugar, a mesa é um lugar de serviço. Jesus, ele estava mostrando aos discípulos, né? Olha, eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. A mesa é um lugar de serviço. Quando a gente está na mesa, né, Dona Rosane, sempre tem aquele que fala assim, me passa o sal. Aí, Dona Rosane levanta, vai lá e pega o sal. Aí, ou então, Leia, você pode botar a bebida no meu copo? Aí a Leia vai lá, pega, vai, coloca a bebida. Ou então, né, Edelto, você poderia passar o bisturi? Eu não sei qual era aquela outra palavra, então eu não utilizei não, tá? Lâmina 10, que a irmã passou, eu não conheço. Eu troquei para bisturi. Bisturi eu conheço. Jesus é o exemplo, ele lava os pés. Não ache que estar à mesa vai ser sinal de descanso e moleza. Não é. Apenas E existe uma coisa muito interessante, que apenas João narra essa história. Assim como outras que a gente não encontra, né? E aí eu estava dando uma olhadinha, né, por causa de uma pergunta, e eu vi que 92%, isso através de uma pesquisa que nós fizemos, 92% do Evangelho de João não se encontra nos demais evangelhos. E aí eu fui entender por quê.
Porque João ele escreve à igreja. Os demais evangelhos são escritos, Lucas, para os gentios, Mateus, para aqueles que estavam próximos, os judeus que estavam se tornando cristãos, mas João, ele escreve para a igreja especificamente. O que João estava querendo dizer através desse texto é que nós precisamos servir mais. Nós estamos aqui para servir. Mas em último lugar, a mesa é um lugar de cura. Ninguém vai a uma mesa de cirurgia se não precisa mudar algo. Mesmo que não seja para uma cura, seja para uma estética, você vai para ser mudado na mesa de cirurgia. E hoje Jesus está propondo uma mesa diferente para mim e para você. Uma mesa de cura, uma mesa de transformação. Talvez você chegou aqui hoje machucado ou machucada com a vida. Não tem sido fácil, né? Rejeição, abandonos, lutas e lutas que não têm fim, né? Você poderia até trocar aquele louvor lá, aquela música da Isadora Pompeu para dizer lutas e lutas que não têm fim. Isso dói. Às vezes, de repente, você está orando e fala, Senhor, mas a tua palavra diz que o choro só dura uma noite. Quando é que vai amanhecer para mim? Talvez foi um relacionamento que te machucou, um namoro, um casamento fracassado, uma família que você esperava que daria certo e que se ruiu. Talvez, de repente, foi a sua família, seu pai, a sua mãe, e você está tão machucado que não consegue desfrutar das suas vitórias. Eu acabei de me formar, agora meu pai vai ver, me formei. Ah não, agora eu passei no vestibular, vou mostrar para minha mãe. Talvez, de repente, foi a igreja que te machucou. Nós somos falhos. Às vezes isso acontece. Quando mais você precisou, faltou uma palavra amiga de um irmão. Quando você estava com o coração em frangalhos, você esperava só um sorriso e uma boa noite, e o irmão passou de largo. Acontece. Quem sabe você já entrou em um gabinete pastoral gritando de dor para contar um conflito e ouviu do pastor que ele já sabia, só resolveu não interferir. Isso também acontece. Ou talvez, Pedro, e pastores da igreja, a solidão eclesiástica te machucou porque mostrar-se vulnerável é perder o chamado, né? Você sentir que dizer que está se sentindo mal, está se sentindo sozinho, é perder o chamado. É não ter certeza da salvação, né? Vocês já provavelmente devem ter ouvido e continuam a ouvir que você precisa ser forte. Você tem que cuidar para não perder da sua fé. Seja forte, a graça te basta. E a dor está gritando no teu coração. De alguma forma, todos nós já fomos feridos e precisamos ir à mesa do Senhor, irmãos. Nós já fomos feridos de alguma forma. E quem sabe você nunca teve coragem de ir à mesa por medo de não voltar dela. Por medo da anestesia. Por medo. Jesus convidou os discípulos à mesa e a intenção era curar um a um. E nem sempre a cura vai ser instantânea. Nós estamos orando por essa amiga nossa, Renata, também. Orem por ela. Depois da mesa, ela descobriu um câncer, 35 aninhos. Mas a cura não é instantânea. Mas o Senhor está curando. E uma das coisas interessantes que o irmão dela falou com a gente, né, é que Deus não está só curando ela, mas está curando cada um da família, cada um dos amigos. Pedro deixou a cura entrar.
quando ele viu Jesus, né, ele tinha negado Jesus. De repente Pedro teria o mesmo destino de Judas. Mas quando ele viu Jesus, Jesus olhou com aquele olhar de compaixão e de perdão. Pedro foi curado. Os discípulos foram curados de tal forma que a morte não impediu a missão deles. Mas infelizmente Judas não deixou a cura entrar. Quem é você hoje nessa mesa? Quem é você hoje nessa mesa? Você quer que a cura entre? Nós já fomos feridos de alguma forma. Hoje é dia de cura da alma. Mas pode ser de cura física também. Basta você colocar diante do Senhor. Mas para que isso aconteça, Jesus precisa ouvir de você que você deseja ser curado. Ele não vai forçar nada. A Renata, ela vai cantar um louvor que trouxe cura ao meu ser, que me marcou muito. E eu gostaria de convidar você para vir aqui a esta mesa simbólica para orarmos juntos. Ouça o louvor, se coloque sem medo de frente dessa mesa de cirurgia. E se você sentir que é o momento de você ser curado pelo Senhor, eu quero te convidar a vir aqui à frente, para que o Senhor, Ele cure o teu interior. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os
Os meus esforços não te compram, eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. A tua mesa cura. Essa mesa cura. Ela está posta aqui. Tem vinho e pão. Se você deseja ser Tem curado, mim. se você deseja ser curada por Deus, Tua mesa não é diante do Ramon, diante do púlpito. Isso é simbólico. Mas se coloque aqui na frente. O Senhor Jesus, Ele está aqui. A mesa do Senhor, Ele está aqui. Essa mesa cura. Essa mesa, ela traz alívio. Eu sei que nós temos medo de passar por uma mesa como essa, né? A mesa de cirurgia. Mas o Senhor, Ele pode abrir e tirar aquilo que traz dor. Se você deseja, nessa noite, se libertar dessa dor, se libertar daquilo que aconteceu, se aquela dor que fez e te machucou, se coloque de pé diante da presença de Deus. O Senhor, Ele tem algo para o teu coração. A igreja está de olhos fechados. E não é apenas um chamado para servir a Jesus. É um chamado para que você saia daqui liberto, livre, leve. Porque a mesa do Senhor, ela cura. Ela tem vinho, o sangue de Jesus. Mas ela também tem pão, o alimento para a nossa alma. Senhor, nós estamos diante de Ti nessa hora, te pedindo que Tu, Senhor, cure os corações. Há tantos corações machucados, não só aqui, mas aqueles que também estão de casa, que dizem que eu não volto, porque aconteceu isso ou aquilo, porque de repente eu não recebi um sorriso, ou porque de repente a minha vontade não foi feita. Existe um coração machucado, e nessa hora, Senhor, nós te pedimos que Tu, Senhor, cure os corações. Nós precisamos dessa cura, Deus, para que possamos caminhar. Nós precisamos da cura do Senhor Jesus, para que nós possamos sorrir novamente e levar a Tua mensagem. Ah, Senhor, sonda o nosso coração, sonda a nossa vida, para que possamos, ó Deus, levar a Tua mensagem, levar a Tua palavra. Cura os corações, ó Deus. Cura, Senhor, reata laços, famílias que estão separadas, ó Deus, una nessa noite. Casamentos, ó Deus, que estavam se perdendo, Senhor, una nessa noite. Mas principalmente, se tinha alguém que estava se afastando do Senhor Jesus, ou se tem alguém que está afastado do Senhor Jesus, por favor, ó Deus, que, Senhor, o pão e o vinho que tem nessa mesa e os outros elementos dessa mesa cirúrgica
eles possam atingir o nosso coração em cheio, para que possamos ser transformados pelo Seu Santo Espírito. Te pedindo isso, ó Deus, nós te pedimos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, porque somos dependentes de Ti. E te pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus, que se mostrou vulnerável, se entregou por nós e está preparando uma mesa que será eterna na eternidade. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém.